Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aulinha de hoje, eles tragam esta belíssima flor, Mega Flor Girassol. Ela é criação da artesã Cristina Lorico. Já tem alguns vídeos aí no YouTube desta flor, mas hoje eu vou ensinar para vocês trabalhando uma carreira de pétalas a menos. Eu recebi encomenda, já fiz aí alguns caminhos de mesa com esta flor. E aí eu resolvi fazer mais um aí para mim ter a pronta entrega, porque eu tinha fio disponível. E aí como eu já fiz uma, eu disse, vou lá gravar uma pro pessoal, ver se eles gostam. Aqui é o avesso dela. Nenhum arrematezinho no avesso, só do miolinho, do anelzinho mágico. E para esta flor, deixa eu falar o tamanho dela. Nessa versão que eu trabalho uma camada de pétalas, no caso do laranja a menos, eu fico com cerca de 42 centímetros de diâmetro, ok? Então a gente vai precisar para a confecção dessa flor um novelinho de 200 gramas. Eu vou estar utilizando Barroco Multicolor Premium na base e nas pétalas. Essa é a cor 9059, é o laranja. Vou usar um novelinho de 200 gramas. Eu uso cerca de... Não sobra bastante fio, tá, gente? Eu acho que cerca de 120 gramas, mais ou menos, a gente utiliza para fazer as folhas. Essa é a cor 9536. Para trabalhar o miolinho dela, que eu fiz no branco, Max Color branca, cor 8001. E a gente usa aí cerca de 50 gramas, mais ou menos, ok? Vou estar utilizando agulha 3,5 milímetros, é a Clover. E tesoura para arremates. São bastante arremates, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar com laranja. A gente vai trabalhar a nossa base, preparando-a para as pétalas. Vou fazer um anel mágico. Se você preferir, vocês podem fazer aí 6 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Feito meu anelzinho mágico, vou subir mais 2 correntes, o que eu tenho a altura de um ponto alto. E dentro deste anel mágico, vamos trabalhar um total de 11 pontos altos, contando a partir das correntinhas. Aqui nós vamos ficar com um total de 12 pontos altos. Vamos somar aí então os 12 pontos altos e eu já volto. Feito então nossos 12 pontos altos iniciais, como eu fiz o anelzinho mágico, eu vou pegar essa sobra de fio, vou puxar fechando o meu miolinho. Agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início, pegando somente a argolinha aqui de trás. Eu não vou pegar as duas laçadinhas, vou pegar apenas a de trás. Ponto baixíssimo. Suba 3 correntes e no mesmo intervalinho, mais um ponto alto. Vamos para o próximo ponto alto de base, lembrando que a gente vai trabalhar apenas pegando a nossa argolinha de trás. 2 pontos altos sobre ela. No próximo ponto de base, argolinha de trás, 2 pontos altos. Nós precisamos deixar essas argolinhas à frente disponíveis para trabalhar o miolinho e também as pétalas. Então, para cada ponto de base, nós vamos trabalhar esses aumentos. 2 pontos altos para cada ponto alto da base, ficando com um total de 24 pontos, ok? Vamos fazer essa repetição até o nosso último ponto e eu já retorno. Feita então a minha repetição, vou vir aqui na terceira correntinha do início, novamente pegando somente uma laçadinha, aquela lá de trás, e vou fechar com ponto baixíssimo. Amores, olha só, todas as nossas carreiras vão ficar dessa forma. Ela vai criar como se fosse um chapéu, mas é assim mesmo, tá? Não se assustem.
Depois a gente vai trabalhar as nossas pétalas, o miolinho e as pétalas sobre ela, e a base vai ficar bem retinha. Então, aqui eu vou subir 3 correntes. No mesmo intervalinho, eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto alto de base, apenas um ponto alto. No seguinte, o aumento, 2 pontos altos no mesmo intervalo. No próximo, apenas um. Lembrando que a gente está pegando somente a argolinha de trás. Aqui eu fiz um, no próximo eu faço 2. No próximo, apenas um. E no seguinte, 2. Nós vamos fazer nessa sequência. Um aumento, no próximo, apenas um. Um pontinho. No próximo, 2. E no seguinte, apenas um. Então, um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Sempre nessa sequência, ok? Vou completar a minha volta e já retorno. Feita então a nossa repetição, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. Meu último ponto é o ponto alto sozinho. Fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, pegando apenas a argolinha de trás. Nessa carreira a gente ficou com 36 pontos altos, sempre aumenta de 12 em 12, porque iniciamos nosso miolinho com 12 pontos altos, então sempre vamos ter 12 aumentos. Aumento sobre aumento. Subo 3 correntes, no mesmo intervalinho trabalho um ponto alto. Na carreira anterior, nós trabalhamos um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um sozinho. Então, agora nós vamos trabalhar 2 pontos altos sozinhos, um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui eu já fiz o aumento e 2. Então, no próximo eu trabalho o aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. A seguir, um ponto alto para cada ponto de base, totalizando 2, sempre pegando apenas a argolinha de trás. Já fiz os 2 pontos altos de intervalo, vou fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalinho. A seguir, 2 pontos altos, um para cada ponto de base. E agora, um aumento. Então, nesta carreira, cada 2 pontos altos, nós vamos trabalhar um aumento. Agora, 1, 2, um para cada ponto. E o próximo, então, é o meu aumento. Vamos fazer essa repetição por toda a volta. Um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Quarta carreira finalizada. Aqui os 2 últimos pontos de intervalo entre um aumento e outro. Pega a correntinha de trás, a terceira, um ponto baixíssimo. Sobe 3 correntes no mesmo intervalo, outro ponto alto. Aumento. Na carreira anterior, 2 pontos, um aumento. Então, agora nós vamos fazer 3 pontos de intervalo. Um para cada ponto de base. 2 e 3. Fiz os 3 pontos de intervalo, um para cada pontinho de base, pegando somente a laçadinha de trás. Então, no próximo intervalo, o aumento, 2 pontos altos no mesmo intervalinho. A seguir, 1, 2 e 3. Um para cada ponto de base. No próximo, então, o aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. Então, nesta quinta carreira, nós vamos fazer um aumento, 3 pontos. Um aumento, 3 pontos. Um aumento,
3 pontos, até o final. Finalizada esta carreira, agora eu já posso pegar aqui as duas argolinhas, tá? Venho na terceira correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. As próximas duas carreiras eu vou trabalhar pegando as duas argolinhas de base do ponto alto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 marcações, ok? Essas 4 marcações são 3 carreiras do miolinho e aqui é a minha primeira carreira de pétalas. Vou subir 3 correntes. No mesmo intervalo, um ponto alto. Carreira anterior, um aumento, 3 pontos de intervalo. Então, como sequência, vou trabalhar 4 pontos altos agora. Um para cada ponto de base. 2, 3 e 4. Note que eu estou pegando as duas laçadinhas da base do ponto alto. Fiz os 4 pontos altos, então agora é o aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. Fiz o aumento, vou trabalhar a sequência de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No próximo, então, é a repetição do aumento. Então, nesta carreira, podendo pegar as duas argolinhas da base, vou trabalhar a sequência de um aumento e 4 pontos altos. Aumento, 4 pontos altos, até o final. Prontinho, meus amores, então feita essa carreira, a cada aumento, um intervalo de 4 pontos altos. Finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e ainda nesta carreira vamos trabalhar pegando as duas argolinhas de base. Subo 3 correntes, no mesmo intervalinho, um ponto alto. Se na carreira anterior nós trabalhamos 4 pontos altos entre cada aumento, por sequência, vamos fazer agora 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Feitos 5 pontos altos, trabalhamos a repetição do nosso aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos, um para cada ponto de base. No próximo, a repetição do aumento. Então, vamos trabalhar toda esta carreira, 5 pontos altos entre cada aumento. Feita a minha repetição, aumento e 5 pontos de intervalo, vamos finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Como eu já trabalhei 2 carreiras pegando 2 argolinhas de base, essa próxima nós vamos pegar apenas na argolinha de trás. Sobe 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a gente está subindo a carreira de número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tinha 5, aliás, mais um ponto no mesmo intervalo. Eu tinha 5 de base, agora eu vou fazer 6. Pegando apenas uma argolinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6 pontos altos de intervalo. No próximo é a repetição do aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. Novamente, adiante, trabalhamos 6 pontos. 1, pegando apenas a laçadinha de trás. 3, 4, 5, 6.
No próximo, a repetição do aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. Lembrando, nessa carreira, pegando apenas a laçadinha de trás, ficando as argolinhas da frente disponíveis. Finaliza-se a carreira e eu já retorno. Finalizada a carreira de número 8, pegando a laçadinha apenas de trás, finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e agora na carreira de número 9, já posso pegar as 2 argolinhas. Subo 3 correntes, no mesmo intervalo, um ponto baixo. Nós trabalhamos agora 6 pontos altos entre cada aumento. Agora, pegando as 2 argolinhas, nesta última carreira, carreira de número 9, vamos trabalhar um intervalo de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito então meus 7 pontos altos, no próximo intervalo, um aumento. Então, nesta carreira de número 9, pegando as 2 laçadinhas da base, vamos trabalhar um aumento, sequência de 7 pontos e um aumento por toda a volta. Quando chegar aqui no final, ponto baixíssimo na terceira correntinha, pode cortar o seu fio. É um total de 9 carreiras. E olha como fica virado num chapeuzinho, mas é assim mesmo, tá, meus amores? Não se assustem, ok? Vou finalizar, então, minha carreira de número 9 e já retorno, então, para a gente começar a trabalhar o nosso miolo da flor. Finalizada a minha base, olha como fica desengonçado, mas é assim mesmo, tá, gente? Agora, nós vamos trabalhar aqui nessas 3 primeiras carreiras de laçadinhas à vista, nós vamos trabalhar nosso miolinho, tá? 1, 2, 3. Essa quarta aqui é a primeira carreira de pétalas. Então, a gente, repito, vai trabalhar somente essas 3 primeiras aqui. Então, a minha escolha é o fio branco, laçadinha inicial. E vou vir aqui, então, na primeira carreirinha onde eu tenho esses pontinhos à vista. Vou prender aqui com um ponto baixo. E vou subir 7 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No mesmo intervalinho, um ponto baixo. Vou pro próximo ponto. Aliás, 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou para a próxima laçadinha que eu já venho escondendo essa sobra de fio. Um ponto baixo. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. No mesmo intervalo, um ponto baixo. Amores, em cada laçadinha nós vamos ter sempre 2 pontos baixos. Fiz no primeiro, fiz no segundo. A cada ponto baixo, sempre sobe 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Como nesse intervalinho eu já tenho 2 pontos baixos, eu vou pro próximo. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No mesmo intervalo, um ponto baixo. Ok? Sempre a cada ponto baixo já sobe 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Nesse intervalinho eu já tenho 2 pontos baixos, eu vou pro próximo. Um ponto baixo. Fez o ponto baixo, sobe 7 correntes. Nesse intervalinho eu só tenho um ponto baixo, então eu vou fazer o meu segundo ponto baixo deste intervalo.
E vai ficando dessa forma, ó, gente. Vamos mais uma vez. 3, 4, 5, 6, 7. Já tenho 2 baixos aqui, eu vou pro próximo. Um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No mesmo intervalo, mais um ponto baixo. Então, ele vai ficar assim, ó, depois ele fica todo fechadinho, como aqui, tá? Fazendo sempre 2 pontos baixos em cada pontinho baixo e a cada ponto baixo sempre subindo 7 correntes. Depois que você contornar aqui as 12 laçadinhas, eu já vou otimizar o vídeo, porque já tá bem compridinho, a gente mal começou. Faz de conta que eu já cheguei aqui no final, então o que eu vou fazer? Do mesmo intervalinho que você tiver finalizado, você já sobe para a próxima carreira, faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo, sobe as 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Fez as 7 correntes, ponto baixo no mesmo intervalo. Sempre 2 pontos baixos em cada intervalo. E da mesma forma que você trabalhou nessa carreira, você vai trabalhar nessa segunda. Sempre 2 pontos baixos em cada argolinha. E a cada ponto baixo sempre sobe 7 correntes. Depois que você terminar essa segunda volta, vai subir para a próxima volta, na mesma direção que você estiver. Na terceira carreira, aqui, são 3 carreiras, 1, 2, 3. Essa aqui é a última que você vai fazer essa sequência. Ponto baixo, 7 correntes, ponto baixo no mesmo intervalo. Fez ponto baixo, já sobe 7 correntes. Já tenho 2 pontos baixos nesse intervalo, vou pro próximo. Ponto baixo, 7 correntes. Aqui eu só tenho 1, então vou fazer o próximo, segundo ponto baixo. Certo, gente? Então, nós vamos contornar essas 3 voltas aqui. 1, 2, 3. Ao finalizar a terceira volta, eu já retorno para a gente começar então as nossas pétalas, tá? Tá meio bagunçadinho aqui, mas repito, depois que você fizer toda essa sequência, ele vai ficar assim, ó, todo cheinho e bem fechadinho, não vai aparecer a base da nossa flor. Vou trabalhar o meu miolinho e já volto. Pronto, meus amores, terminamos então o nosso miolinho. Olha, abrindo aqui, só para mostrar para vocês. E aí, é assim que ele fica, ó. Aí ele se fecha, agora com a camadinha de pétala ele fica mais socadinho ainda, mais fechadinho ainda. Então, eu vou iniciar com o laranja. E nós vamos trabalhar aqui, ó, na quarta carreirinha, onde ficou esses pontinhos à vista aqui pra gente utilizar. Então, qualquer pontinho, você vem com a agulha, prende o seu fio. Ó, eu dobro para facilitar o meu trabalho. Subo mais 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou afastar aqui o miolinho. No mesmo intervalo, mais um ponto alto. Vou para o próximo ponto de base. Aqui eu já vou conduzindo o fio para ele ficar escondido por entre os pontos. Nesse segundo intervalo, 2 pontos altos. No terceiro, 2 pontos altos. E no quarto intervalo, 2 pontos altos também. Dessa forma. Usamos 4 pontinhos de base sobre cada um dos 4, 2 pontos altos para cada, ficando com 8. Subo 3 correntes, viro a minha pétala. No mesmo intervalo, faço mais um ponto alto. Agora, seguimos um ponto alto para cada ponto de base.
até o penúltimo. No último pontinho de base, nós vamos fazer um aumento, assim como lá no início. 2 pontos altos no mesmo intervalo. Ficamos com 10 pontos. 2, 4, 6, 8, 10. Subimos 3 correntes, vira o trabalho. Legal que o telefone toca, a gente atende e cai. Então, aqui, ó, a gente subiu 3 correntes, agora a gente vai trabalhar a nossa terceira carreirinha dessa pétala. Subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Eu vou vir no mesmo intervalo, vou puxar uma laçada, passar sobre 2. Vou deixar na agulha, não vou completar o ponto. Vou para o próximo ponto de base, puxo a laçada, passo sobre 2 laçadas, deixo na agulha. Agora eu finalizo numa vez só. Agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até nos restar 3 pontos. Então, são 2. Tá enganchando ali na lateral. 3. 4. E 5 pontos. 5 pontos altos, um para cada ponto de base. Agora, nós vamos trabalhar esses 3 pontos fechando de uma vez só. No próximo, puxei a laçada, deixo na agulha. No próximo, puxei a laçada, passo sobre 2, deixo na agulha. E o nosso último pontinho, puxei a laçada, passo sobre 2 pontos, deixo na agulha. Agora, eu vou fechar esses 3 pontos de uma vez só. Desta forma. Vamos subir 3 correntes, trabalhar da mesma forma agora, fazendo essas diminuições nas laterais. No mesmo intervalinho, onde eu subi aquelas 3 correntes, aqui na base. Passo a agulha, puxo, deixo na agulha. Vou para o próximo ponto. Puxei a laçada, passo sobre 2, deixo na agulha, finalizo. Agora, vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou trabalhar esses últimos 3 pontos fechando junto, como no início. Puxo uma, passo sobre 2, deixo na agulha. Puxei a laçada, passo sobre 2, ficou na agulha. E o meu último ponto, puxo a laçada, passo sobre 2, deixei na agulha. Finalizo. Agora, nós vamos trabalhar a última carreira desta pétala. Subo 3 correntes, viro, laço. Agora, eu não vou trabalhar aqui no mesmo intervalo, eu vou vir sobre esses 3 pontos centrais. Puxei a laçada, passo sobre 2, deixa na agulha. Puxei, passei sobre 2, deixo na agulha. O terceiro, na agulha, e aqui meu último pontinho. Puxei a laçada, passo sobre 2, deixo na agulha. Então, a gente fica com 5 laçadinhas na agulha. Puxo, fechei os pontos de uma vez só. Tô uma laçadinha só para cortar o fio e ficar bem presinho. Aqui esse fio você pode cortar mais ou menos uns 2, 3 dedos. E passa sobre a agulha novamente, ó, puxando. E essa pontinha aqui, depois a gente vai esconder sobre a pétala. Aqui eu tenho a minha primeira pétala finalizada, que é dessa forma. Vou fazer mais uma com vocês. Laçadinha. Nós vamos trabalhar todos os pontos de base nesta carreira, tá? Ficaremos com 12 pétalas. Então, vem aqui pro próximo pontinho, ao lado aqui da primeira pétala, passo a agulha, e aqui a gente vai sempre escondendo essas sobras de fios,
para não precisar fazer o arremate lá no avesso e não ficar visível, aqui ele fica bem escondidinho. Ponto baixo, 2 correntes. No mesmo intervalo, mais um ponto alto. Vou para o próximo pontinho. 2 pontos altos. Vou para o terceiro intervalo. 2 pontos altos sobre ele. Vou para o quarto e último intervalo desta pétala. 2 pontos altos. 1 e 2. Então, trabalhamos 4 aumentos. 2 pontos altos para cada pontinho de base. Sobe 3 correntes, vire a sua pétala. No mesmo intervalo aqui onde eu subi as 3 correntes, trabalho mais um ponto alto. Trabalho 6 pontos altos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre o oitavo e último ponto, nós vamos trabalhar um aumento. 2 pontos altos no mesmo intervalo. 1 e 2. 3 correntes para a gente virar e trabalhar a terceira carreira. Agora, nós vamos fazer as diminuições a partir dessa terceira carreira. No mesmo intervalinho, onde você subiu as 3 correntes, trabalhe um ponto alto, sem finalizar. No próximo intervalo, da mesma forma, puxou a laçada, fica na agulha. Agora, finalize. Vamos trabalhar 5 pontos altos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5. Os próximos 3 pontos nós vamos fechar juntos. Puxei uma laçada, passei sobre 2 argolinhas, deixei na agulha. Sobre o segundo também. E sobre o terceiro e último ponto também. Puxe e finalize todos ao mesmo tempo. 1, 2, 3 correntes para subir. Vire. No mesmo intervalinho que a gente subiu as 3 correntes, puxei a laçada, deixei na agulha. No próximo intervalo, da mesma forma. Finalize. Faça 3 pontos altos a seguir. 1, 2, 3. E vamos fechar os últimos 3 pontos altos juntos. 1, 2 e 3. Finalize. Suba 3 correntes, lace. Vamos trabalhar os 3 pontos altos centrais, um ponto para cada ponto de base. Sem finalizar, ok? 2, 3. No último ponto da carreira, puxa a laçada, deixe na agulha. 5 argolinhas na agulha, finalize de uma vez, puxe uma laçada. Corte o fio e finalize puxando o fio mais uma vez. Assim ele fica bem preso e não tem perigo de escapar o ponto. Já temos 2 pétalas finalizadas e você vai fazer as próximas 10 pétalas da mesma forma que trabalhamos essas duas, ficando com um total de 12. Trabalhe todos os pontos da base, ok? Começando sempre de 4 em 4 pontos, 2 pontos altos para cada um, da mesma forma que eu fiz aqui essas 2 pétalas iniciais. Vou trabalhar as próximas 10 pétalas e já volto para mostrar para vocês. Ao final da 12ª pétala,
não arremate o fio, que eu já volto. Prontinho, meus amores, trabalhei então as minhas 12 pétalas. Aqui a última, não arrematamos o fio. E daqui, nós vamos trabalhar em todas as pétalas pontos baixos, para dar esse efeito, ela ficar arrebitadinha assim, tá? Senão ela fica achatadinha, não fica tão legal. Aqui, ó, no mesmo intervalinho onde eu já fiz a finalização, ó, aqui eu puxei, finalizei os 5 pontos juntos e finalizei com ponto baixíssimo. Nesse mesmo intervalinho eu faço um ponto baixo. Lateralmente, pegando o ponto alto, um ponto baixo. Aqui no intervalinho, ó, na carreira onde a gente pega o ponto alto, eu faço um ponto baixo também. Sobre o ponto alto e entre os pontos altos, aqui. Sobre o ponto alto, eu pego bem no meio do ponto alto. E entre os pontos altos. Sobre o ponto alto e entre os pontos altos. Olha. Sobre o ponto alto, aqui é o primeiro ponto alto da carreira. Aí eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz os últimos 2 pontos altos, ó, no intervalinho da base eu faço um ponto baixo. E já vou lá para a próxima pétala, lá no intervalo também. Ó, bem aqui no intervalinho onde a gente iniciou a próxima pétala. Um ponto baixo. Aí eu faço sobre o ponto alto e no intervalo entre os pontos altos. Sobre o ponto alto, no intervalo. Sobre o ponto e no intervalo. Então, amores, a gente vai casear então todas as pétalas desta forma até o final, aqui onde eu iniciei o primeiro pontinho baixo da carreira. Aí depois você arremata o seu fio, que eu já volto para trabalhar a segunda carreira de pétalas, certo? Então, lembrando que sempre sobre o ponto alto e no intervalo. Aqui em cima, ó, da pétala, eu faço sobre o ponto. Aí, aqui para a lateral, eu faço no mesmo intervalinho onde eu finalizei. E aqui, como eu falei, a gente já vai escondendo o fio por entre os pontos baixos. Assim, ele fica bem escondidinho e preso. Gosto de pegar bem dentro do ponto para não ficar um buraquinho. Aqui entre os pontos, olha, ali a gente já vai escondendo o fio. Sobre o ponto alto e entre os pontos. Olha, aqui já ficou a pontinha da sobra de fio, ó, ficou bem escondidinho e não fica os nozinhos, certo, amores? Então, siga aí caseando as suas pétalas com esses pontos baixos, arremate o seu fio e eu já volto pra gente iniciar a nossa segunda camada de pétalas. Prontinho, meus amores, finalizei então caseadinho os pontinhos baixos em todas as pétalas, ficando desta forma. Agora vamos trabalhar a segunda camadinha de pétalas, que ficará um pouquinho maior que esta primeira. Ainda no laranja. Agora nós vamos trabalhar nessa carreirinha aqui, ó, pulando essas 3 carreiras, nesta onde tem esses argolinhas visíveis. E a gente vai prender mais ou menos aqui, ó, no meio da pétala anterior, aqui, certo?
Só essa primeira que a gente cuida, as outras automaticamente vão ficar intercaladas. Subi 3 correntes, no mesmo intervalo um ponto alto. No próximo intervalo, faço um aumento também. 2 pontos altos no mesmo intervalinho. 2. Nos próximos 2 pontinhos de base, apenas um ponto alto. Aqui um e no próximo um. E já escondendo aqui a sobra do fio. Nos próximos 2 intervalos, faça 2 pontos altos sobre cada um de base. Então, 2 aumentos, 2 pontos, um para cada ponto de base e 2 aumentos. Ficamos com 8 pontos. 2, 4, 6, 8, aliás, 10. 10 pontinhos altos de base. Vamos subir 3 correntes, virar o nosso trabalho. No mesmo intervalo, onde eu subi as correntes, faço o aumento, um ponto alto. Nos próximos pontos de base, um ponto alto para cada ponto de base, até o penúltimo ponto. Então, são 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, um para cada ponto de base. No último pontinho, trabalhamos o aumento, igual lá no primeiro pontinho. 2 pontos altos no mesmo intervalo. Subo 3 correntes e agora a gente vai começar as diminuições da nossa pétala. No mesmo intervalinho aqui onde eu subi as 3 correntes, trabalho um ponto alto sem finalizar. No próximo ponto de base, um ponto alto sem finalizar. Finalizamos todos juntos. Trabalhamos 1, 2, 3, um ponto para cada ponto de base. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aqui os últimos 3 pontos, nós vamos finalizar todos de uma vez só. Deixo na agulha o segundo e o terceiro e último ponto da pétala. Fiquei com 4 argolinhas, finalizo os últimos 3 pontos de uma vez só. Subo 3 correntes, laço, viro. No mesmo intervalinho onde eu subi as 3 correntes, um ponto alto sem finalizar. No próximo também. Fiquei com 3 argolinhas, finalizo de uma vez só. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Os últimos 3 pontos, fechamos todos de uma vez só. 2 e 3. Agora sim, finalize todos juntos. 3 correntes, vira. No mesmo intervalinho ainda. Um ponto alto sem finalizar e no próximo, um ponto sem finalizar. Finalize todos juntos. Vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito 3 pontos, os últimos 3 fechamos juntos. 1, 2, 3 pontos altos, sem fechar, sem finalizar. Agora finalizo todos de uma vez só. Subo 3 correntes, vou virar.
Agora, a última carreira desta pétala. Agora, eu não trabalho aqui na base. Venho e trabalho os próximos 3 pontos, sem fechar. 2 e 3. Vou lá no último pontinho, puxo a laçada, deixando as 5 na agulha. Finalizo todos de uma vez só. Um pontinho baixíssimo, corto e puxo mais uma laçada para ficar bem preso e não desmanchar a minha pétala. Então, nossa pétala fica desta forma aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Nós vamos trabalhar as 12 pétalas igualzinho a gente trabalhou esta. O único diferencial é aumento de pontos, como eu fiz aqui, e nós sempre vamos pular agora um ponto de base. Então, você vai pular um ponto de base, vai vir no próximo, trabalhar a pétala. Terminou a pétala, vai pular um pontinho e no próximo vai fazer o início da próxima pétala. Na anterior, a gente não pulou nenhum ponto, e nessa aqui, nessa camadinha de pétalas, sempre vamos pular um ponto alto entre uma pétala e outra. Após você finalizar as suas 12 pétalas, você vai fazer este acabamento de pontos baixos sobre elas, da mesma forma que a gente trabalhou aqui na primeira camada de pétala, tá? Sendo que a gente prendeu aqui ponto baixo na base, e nós vamos ter um ponto baixo de intervalo aqui. Então, aqui no intervalinho, você também faça um ponto baixo. Ok, amores? Então, a única diferença é que ela é uma pétala um pouquinho maior e que a gente vai deixar um ponto de espaço e vai trabalhar uma pétala sempre intercalando com um intervalo de uma corrente entre uma pétala e outra. Vai ficar exatamente 12 pétalas como na primeira carreira. Como aqui na primeira a gente já cuidou para iniciar mais ou menos no meio, as próximas automaticamente vão ficar intercaladas, ó. Ela sempre vai ficar no meio de 2 pétalas da base, certo? Então, eu vou trabalhar as próximas 11 pétalas da mesma forma, como eu fiz essa primeira. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo aí, não tem erro. E vou fazer o caseadinho aqui de ponto baixo sobre elas também, ok? Após finalizar essa segunda carreira, eu volto para trabalhar a última carreira, que será imitando as folhas da nossa mega flor girassol. Olha só, meus amores, como ficou já com a segunda camadinha de pétalas finalizada. Agora, vamos fazer a última camada, que será as folhas. Para tal, vou usar o verde. E eu vou trabalhar aqui na última carreirinha de pontos altos. Então, você vai mirar aqui mais ou menos no meio da sua pétala anterior. Então, é mais ou menos aqui que eu vou prender o meu fio verde. E a gente já vai escondendo esse fio aqui por entre os pontos. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. No mesmo intervalinho, um ponto alto. Vamos fazer a seguir 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2 e 3. Que a sobrinha do fio no meio dos pontos fica preso. No próximo intervalo, um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo intervalo. A seguir, 3 pontos altos novamente. Um para cada pontinho de base, que é o segundo e o terceiro. E, enfim, o último aumento, 2 pontos altos no mesmo intervalo. Então, trabalhamos um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 altos e um aumento. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Suba 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vire a sua flor. Vou trabalhar no mesmo intervalinho das 3 correntes iniciais, mais um ponto alto.
E vamos trabalhar agora 10 pontos altos a seguir. Um ponto alto para cada ponto de base. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No meu último pontinho, eu faço o aumento. 2 pontos altos aqui no mesmo intervalinho, formando um aumento igual a gente fez ali no primeiro ponto da pétala. Ficando assim com 14 pontos altos. Subo 3 correntes e agora nós vamos trabalhar a sequência de diminuições. No mesmo intervalo onde eu subi as 3 correntinhas na base, um ponto alto sem finalizar. No próximo intervalo, outro ponto alto sem finalizar. Finalizo os 3 juntos. Vamos trabalhar a seguir um ponto alto para cada ponto de base. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. 9 pontos altos, um ponto alto para cada intervalo. Os próximos 3 vamos fechar todos juntos. Então, no próximo, puxei a laçada, deixei na agulha. No próximo, puxei, deixei na agulha. E no último ponto, puxo, deixo na agulha. Ficando com 4 laçadinhas na agulha. Puxo a laçada, finalizando todos os pontos juntos. Subimos 3 correntes, viramos. No mesmo intervalo aqui, ó, das 3 correntes que eu subi, um ponto alto sem finalizar. No próximo, outro ponto alto. Finalizo todos juntos. Vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base. Por uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Os últimos 3, vamos fechá-los todos juntos. Então, 1, deixo na agulha. 2, deixei na agulha. E o terceiro, deixei na agulha a última laçada, formando 4, finalizo. 1, 2, 3 correntes. Viro. No mesmo intervalinho, onde eu subi as 3 correntes, um ponto alto sem finalizar. No próximo intervalo também. Fechou? Todas juntas. Vamos fazer agora 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Os últimos 3 fechamos todos juntos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ficando 4 argolinhas na agulha, finalizo. Subo 3 correntes, laço. Viramos. No mesmo intervalinho. Um ponto alto sem finalizar. No próximo intervalo, novamente, ponto alto sem finalizar. Fechou todos juntos. Trabalhe 3 pontos altos a seguir. 1, 2 e 3. A seguir, fecho 3 pontos altos juntos. 1, 2 e 3. Todos sem fechar totalmente ponto alto,
finalizo. Subo 3 correntes e agora a última carreira. Não vou pegar aqui na base. Vou fazer esses 3 pontos altos aqui sem fechar totalmente. Então, tem 1, 2 e 3. Vou lá pro último ponto alto, puxei a laçadinha, deixei na agulha. Finalizo todos juntos. Mais uma laçadinha para firmar. Cortei o fio. Outra laçadinha, ficando bem preso o nosso corte, nosso arrematezinho. E aqui fica pronta a nossa folha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, amores, vamos circular toda a volta, toda a base da nossa flor, com 12 pétalas iguais a esta. Então, as próximas 11 vamos fazer da mesma forma. No caso, as próximas 10 pétalas vai arrematando uma por uma. Na última pétala, não arremate e faça exatamente o que fizemos nas 2 camadas anteriores, pontos baixos, contornando as nossas folhas. E primeira carreira, não dei nenhum espaço de corrente entre uma pétala e outra. Na segunda carreira, fizemos um pontinho de intervalo entre uma pétala e outra. E nesta última camada, que é a das folhas, não haverá intervalo entre uma pétala e outra. Então, aqui no próximo ponto, já prende o fio e inicia a sua próxima pétala ou folha, ok? Só isso, amores. Fazer exatamente igual ao que eu ensinei agora nesta para vocês. Vou finalizar a minha flor e já volto para mostrar para vocês como ela ficou, ok? Então, faça as repetições aí nas próximas pétalas. Faça o acabamentinho de ponto baixo, exatamente como eu ensinei aqui na primeira camada, é totalmente igual. E aí eu já volto para mostrar para vocês como ficou esta flor. Alô, meus amores, aqui está pronta a nossa flor. Fica linda, gigante, formosa, muito legal de confeccionar. Aqui as minhas 2 prontas e vou fazer meu trabalhinho junto com elas, certo? Vou deixar um link aqui embaixo de uma videoaula que eu fiz, um trilho de mesa, há umas 2 aulinhas atrás, onde eu utilizo essa flor. Aí eu espero que vocês se inspirem e façam a base também, ela é super fácil de fazer, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Deixe seus comentários aí abaixo do vídeo e aguardo vocês na nossa próxima videoaula.